Nova Lima, 19 de agosto de 2021, começando mais um Resenha Banqueta aqui pela TV Banqueta, no canal 6 da NET e em todas as redes sociais da emissora. Como de praxe, a participação do José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também é apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta. No programa de hoje estamos um pouco desfalcados com a ausência do Betão, nosso outro articulista, mas que hoje precisou de uma folga. Um grande abraço ao Betão, mas eu, Zé Raimundo, vamos tentar levar até você um programa como a gente já tem feito e conquistado a cada semana a mais audiência entre o público nova-limense e também a credibilidade que já é de praxe, tanto do jornal Cultura e Comércio, onde o Zé Raimundo é colunista, e aqui da TV Banqueta. Zé Raimundo, vamos falar um pouquinho, como não poderia deixar de ser e como não vamos deixar de fazer toda semana, sobre a Covid-19. Na última semana houve o falecimento de um artista global, reconhecidíssimo, o Tarcísio Meira, que já tinha tomado as 2 doses da vacina. Com isso, os negacionistas da vacina começaram a, nas redes sociais, refutar ainda mais a imunização. Mas, conforme traz matéria dessa semana no jornal Cultura e Comércio, com os comentários do Dr. Guinael Freire, que é infectologista aqui da Prefeitura de Nova Lima, a vacina, qualquer que seja o seu fabricante, ela diminui o risco de contaminação e também o estado grave, mas há uma pequena porcentagem de menos de 1% que pode sim falecer. Ou seja, Zé, é vacina sim e continuar com os cuidados sanitários. Olá, Fred. Grande abraço a você, ao nosso querido Betão, que hoje está desfalcando aqui a nossa bancada e questões profissionais, mas vamos tocar nós dois aqui com os assuntos interessantes da semana. E um abraço para todo telespectador da TV Banqueta, mais uma vez prestigiando a nossa resenha. Ô, Fred, essa questão do Tarcísio Meira vem à tona porque é uma figura de renome nacional, uma figura famosa, né? Então dá toda essa polêmica. É óbvio, é claro, está claro para todo mundo, todos os estudos, todas as pesquisas, todas as constatações de que a vacina é essencial para nos proteger sobre essa pandemia. As 2 doses da vacina, ou a dose única, que está já em funcionamento agora para muita gente. Então, o que aconteceu com o Tarcísio Meira, conforme os dados que foram informados na edição do Jornal Banqueta dessa semana, vai acontecer com 1% da população vacinada. Isso é possível de acontecer, isso nunca foi negado. Então, o sujeito, qualquer um de nós cidadãos comuns que tomamos a vacina, corremos o risco, sim, de 1% não resistimos à pandemia, não resistimos à infectação do problema da Covid. E por outros problemas físicos e de saúde da pessoa, deve ter sido esse, inclusive, o caso do Tarcísio Meira. Todas as pessoas que chegam a óbito dentro da Covid, infectados pela Covid, que já estão vacinadas, é porque têm outros problemas clínicos anteriores e que se agravam com a questão da infectação do Covid-19. Então, mais uma vez, não precisamos repetir aqui que mesmo com as 2 doses da vacina, quem já tomou as 2 doses, que é o meu caso, que é o caso da maioria das pessoas, ou quem já tomou a dose única, mesmo assim, nós que já estamos imunizados, precisamos continuar tomando todos os cuidados possíveis, tá? Essa liberação agora das pessoas, a liberação da nossa volta ao normal, vida normal, ela é muito boa, ela é muito interessante, mas ela vem junto
em conjunto com os nossos cuidados. O uso de máscara ainda é necessário, evitar aglomerações é necessário, a higienização das mãos é necessária. Então, nós não podemos nos descuidar disso aí. Agora, não pode os negacionistas da vacina, conforme você acabou de relatar, pegar um exemplo do seu Tarcísio Meira e colocar como um exemplo de que a vacina não serve, de que a vacina não é eficiente. As vacinas são eficientes, sim, no mundo inteiro. E o mundo inteiro tem volta, tem outras variações da Covid que estão chegando por aí. Enfim, nós vamos conviver com esse problema ainda por muito tempo e possivelmente até, conforme está sendo relatado, está sendo revelado por todos os meios de comunicação mundiais, possivelmente tenhamos que tomar uma terceira dose ou tenhamos que tomar uma dose anual. E por que não? Agora, os cuidados têm que continuar sendo feitos. Ontem, até como exemplo, só esticando um pouquinho o assunto, ontem nós tivemos a liberação do público no Mineirão, em Belo Horizonte. Foi uma festa bonita dos atleticanos, mas foi uma festa complicada, que preocupou a todos nós. E isso é um retrocesso, porque houveram aglomerações, muita aglomeração, houve desrespeito às regras que foram impostas pela Prefeitura de Belo Horizonte para o público. Está certo que a Prefeitura errou muito, porque ela também não soube fiscalizar. Então, é preciso também que os nossos governantes, os prefeitos, as administrações municipais, tenham mais cuidado e mais competência, viu, Fred? Para poder administrar isso aí. Porque não adianta você liberar o público e não ter competência. Já em Nova Lima, nos Jogos do Vila, nós, a princípio, né, pelo jogo, nós tivemos dois jogos, né? Dois o jogos. Público, é evidente que são público menor, guardadas as devidas proporções, nós não tivemos esse tipo de problema. Então, só para finalizar, o problema vai continuar acontecendo, o mínimo de pessoas que estarão imunizadas com qualquer uma das vacinas, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, qualquer uma delas, não existe marca, qualquer uma das vacinas, a pessoa que estiver imunizada com as duas doses ou com a dose única, ela corre, sim, o risco mínimo de contrair o vírus e de ter um problema mais sério. Mas isso é o mínimo. A grande maioria não vai ter problema nenhum. Zé, antes eu queria dar mais informações importantes sobre a vacinação, principalmente referente à segunda dose, mas você tocou num assunto bacana que é referente à partida de ontem pela Libertadores. Se você me permite, Zé, eu vou discordar um pouquinho de você, porque isso é papel do cidadão ontem no Mineirão. Se precisar de fiscalização, vai precisar de um guarda civil municipal ou de um policial militar, ou de um fiscal da prefeitura, para cada habitante. E ontem no Mineirão, quando a gente fala de desrespeito e de falta de educação, a gente tem um preconceito para achar que é de gente pobre. Não. Ontem no Mineirão era só nego bala. Pô, se eu pagar menos que 110, 120 reais no ingresso, nos dias de hoje, é para quem tem uma condição financeira legal. Ou seja, nós estamos falando de pessoas com uma condição bacana. Então, é o cidadão fazer a sua parte também. Não sei o que você tem a dizer disso. Além do ingresso, Fred, corrigindo um pouquinho, além do ingresso de R$110, conforme você colocou, isso para sócio-torcedor, me parece, o cidadão que foi ao jogo ainda tinha a obrigação de levar um exame recente de PCR. De TCE. Então, que também custa nessa faixa de R$120 para cima. Então, o custo para aqueles torcedores realmente é um custo alto e para pessoas de alta renda, de média para alta renda. O sujeito de baixa renda, a não ser que ele tenha ganhado esse ingresso de um empresário, coisa assim, ele realmente não participou. Eu concordo com você, mas quando eu coloquei a questão das autoridades, talvez eu não tenha me expressado bem. Você tem razão, as autoridades não têm como colocar um guarda municipal ou um vigilante para cada torcedor. E tem que haver a responsabilidade de cada um de nós. Nós, cidadãos, precisamos ter essa responsabilidade e esse senso de responsabilidade. Agora,
a questão dos governantes é porque o prefeito Calil, que hoje, já nas suas entrevistas pela mídia de Belo Horizonte, pela mídia mineira, detonou o problema, e ele que liberou e já está ameaçando a retroagir, voltar atrás e não liberar mais, mas ele também tem sua parcela de culpa a partir do momento que as aglomerações continuam acontecendo no transporte público, de ônibus, de metrô e na periferia da cidade. Fred, é uma festa o que acontece na periferia de Belo Horizonte e de São Paulo, que eu estive lá. Se você for na região de Venda Nova, se você for na região do Barreiro, eu estou citando aqui regiões grandes da cidade, onde existem uma concentração muito grande da população. Tá? Então, não existe fiscalização. Os bares estão lotados, pessoas sem uso de máscara, e naqueles locais não existe nenhuma fiscalização, como não existe, que isso nós estamos batendo isso aqui desde que começou esse nosso debate aqui na resenha, não existe nenhuma fiscalização no transporte público. Então, juntando a isso, a crítica vem ao cidadão que ontem esteve no jogo, a nós, cidadãos comuns, queremos voltar à vida normal, mas que também precisamos nos reeducar, assim como os governantes que, antes de fazer essa crítica, precisam também olhar o seu lado. Eu acho que são duas coisas juntas aí, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas eu acho que uma coisa anda de mão dada com a outra, ok? Ok. E uma informação muito importante para você, nosso telespectador, é referente à segunda dose. É fundamental reforçar que as vacinas que precisam de segunda dose, no caso a única que não precisa é a Janssen, a imunização só ocorre depois da segunda dose. E em Nova Lima tem uma novidade. Anteriormente, você poderia fazer a antecipação da segunda dose através de um comando da prefeitura, de uma divulgação da prefeitura. Hoje não. Se você está aí com seu cartão de vacina e é da Coronavac, você pode antecipar a aplicação da segunda dose no intervalo mínimo de 14 e no máximo de 28 dias. Já a AstraZeneca e a Pfizer são 6 dias. Então você pode antecipar, basta ir à UBS. É importante dizer que cada UBS da cidade, independente de qual que seja a sua UBS de referência, ela está preparada para aplicar a segunda dose de determinada vacina. Por isso, procure o jornal A Banqueta, que lá traz qual unidade básica de saúde que tem determinada vacina para aplicar a segunda dose. Zé Raimundo, Nova Lima, a gente está aqui para fazer as críticas e para elogiar, está dando um show na vacinação. A partir desta sexta-feira, também uma ótima ideia da prefeitura que estava fazendo drive-thru, quando você diminui a faixa etária, nós vamos chegar a 18 anos de idade, que é a faixa etária vacinável. Inicialmente, estuda-se até que pode diminuir, mas inicialmente no Brasil a ideia era vacinar de 18 anos para cima. Nós, Nova Lima, vamos chegar na frente de muitos municípios amanhã, sexta-feira, a 18 e 19 anos. E uma ideia muito bacana da prefeitura que foi levar a vacinação para o Campo do Vila, ou seja, não é mais drive-thru, é um sistema bem rápido, mas de forma a pé, não precisa de carro. Estamos bem, né? A prefeitura acertando nessa questão da vacinação, né, Zé? Top. Nova Lima, hoje, posso te dizer, rodo pelo estado de Minas Gerais, Fred. Nova Lima é top na questão da vacinação. Para você ter uma ideia, aqui onde eu estou agora, na região da Zona da Mata, em cidades interessantes, cidades de uma população grande, como é o caso de Conselheiro Lafayette, como é o caso de Barbacena, que tem mais ou menos uma população próxima da nossa, um pouco maior. O caso de Lafayette tem 120 e poucos mil habitantes, Barbacena também está na faixa de 110 por aí. Enfim, são cidades que estão muito atrasadas em relação a Nova Lima. Tá? Para você ter uma ideia, na cidade de Conselheiro Lafayette ontem estava vacinando pessoas com 32 anos de idade, enquanto Nova Lima já está vacinando 18. Então, Nova Lima é top em todos os sentidos na questão da vacinação. E outra, essa ação de tirar do drive-thru e passar para o Campo do Vila, maravilhosa, porque é mais rápido, é mais eficiente, a pessoa está sem o seu carro, a pé, o serviço, a vacinação
acaba acontecendo com uma agilidade muito melhor. Então, Nova Lima, nesse ponto, nós nos orgulhamos de dizer aqui, com todas as letras, Nova Lima está muito à frente. E da grande maioria dos 853 municípios de Minas Gerais. Nova Lima deve ser, talvez, eu não sei, eu acredito que pode ser a primeira do estado nesse momento. É até uma questão da gente pesquisar. Ô Zé, e é importante salientar, né, relembrar e parabenizar todos os setores da prefeitura, porque não é só a questão da Secretaria de Saúde, do setor de imunização, que é claro, é o titular do time, mas nós temos a Secretaria de Comunicação, que faz um belo trabalho de transparência na divulgação dos dados. Nós temos também a Secretaria de Segurança, que fez um trabalho enorme de fiscalização, com um número altamente reduzido de guardas civis municipais. Temos também o pessoal da Secretaria de Fazenda, que são os fiscais mínimos, que também estão nas ruas fazendo um belo trabalho. E temos também, que é o mais importante, já que nós somos uma resenha, a gente vem daqui e vai dali, a administração pública, Zé, muita gente confunde que a administração pública é uma sequência. E esse sucesso que nós estamos alcançando hoje, que a gente parabeniza toda a gestão do prefeito João Marcelo, há de se ressaltar, de relembrar da gestão passada, do senhor Vitor Penido, que tinha na Secretaria de Saúde o Zé Roberto, que tinha ao lado dele a Caroline Belloni, que continua na prefeitura na gestão a Cássia, tá certo? Então, a administração pública é uma sequência. E, infelizmente, a gente não vê essa sequência que a gente está parabenizando com o setor de hemodinâmica. Está aí um exemplo do que é continuidade do que está dando certo, né, Zé? Exatamente. Falou tudo agora, Fred. É uma pena que essa sequência não foi dada exatamente no setor da hemodinâmica. Isso, para mim, é uma questão política, é uma questão irracenta daquelas pessoas que são contra a instalação do setor de hemodinâmica. Nós já falamos isso aqui, está tudo errado nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui elogiando o belíssimo e o eficiente trabalho da administração municipal na questão da vacinação da Covid em Nova Lima, está acima de praticamente todos os demais municípios de Minas Gerais e de muitos do Brasil, a gente lamenta que essa sequência, ou que não tenha acontecido isso na questão do setor de hemodinâmica, que nós já debatemos aqui, vamos continuar debatendo, vamos continuar cobrando. Aliás, estamos esperando, viu, Fred, o posicionamento do secretário de Saúde, o Diogo, que hoje está exercendo, né, por mais aí, talvez mais uma semana, o cargo de prefeito. Ele que é o vice-prefeito, eleito, né, e com o licenciamento do prefeito João Marcelo para se casou, felicidades aí para o João Marcelo e esposa, novo casal 20 aí da cidade. Então, nós estamos aguardando aqui, viu, Fred, a participação do Diogo aqui no nosso debate, para que ele possa explicar para a população por que dessa negativa, mas explique com dados reais e aceitáveis, não com os dados que estão sendo apresentados e não são aceitáveis por toda a população. Ô Zé, é importante você ter dado essa deixa, porque no programa passado eu fiquei de fazer esse convite ao Diogo, que é prefeito da cidade até dia 22. 22 o João Marcelo já volta, ou seja, volta na segunda-feira, dia 23. Diferente da presidente do Conselho Municipal de Saúde, que afirmou estar sem tempo de vir até aqui, eu não fiz esse convite ao Diogo, vou puxar a orelha da produção, do nosso produtor-chefe, que agora é o Gessé, para fazer esse convite ao Diogo Pessoa. Zé, mudando um pouquinho, aliás, mudando não, só para finalizar a questão da Covid-19, dos 18 leitos que existem na Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, apenas 4 estão ocupados por Covid-19. E dos 32 leitos clínicos que existem no CEACOR, apenas 2 estão ocupados. Então, estamos indo muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, já falamos demais da Covid-19, que a gente também, eu me incluo, tá, Zé? A gente tem que nos incluir, o Cultura e Comércio, o Banqueta, você, a todos nós, nessa turma aí que está de parabéns por ter feito pela cidade estar alcançando esse trabalho referente à Covid-19. Mudando um pouquinho de assunto, no jornal dessa semana também trouxemos uma matéria muito legal, que é sobre
os moradores em situação de rua em Nova Lima. Segundo dados atualizados da Prefeitura de Nova Lima, existem 63 pessoas em situação de rua, que moram em rua, moradores de rua, né? Hoje em dia a gente tem que falar em situação de rua, mas antigamente são os moradores de rua. É importante essa matéria e convido vocês todos para lerem, porque a gente tem um pouquinho o olhar sanitário, né? Você passar pela rua principal da cidade, ali atrás da Igreja Universal, hoje também tem na Presidente Kennedy, ver umas barracas à noite, te incomoda, se cobra da prefeitura para tirá-los dali. Inclusive já tiveram festas, né, muito bacanas em Nova Lima de jazz, que dizem que pegaram as pessoas em situação de rua e levaram lá para a Estádio de Sabará, numa Kombi, para depois eles voltarem. Mas tirando essas coisas, para deixar bem claro que a Prefeitura de Nova Lima, Zé Raimundo e telespectador, faz o seu papel. Em Nova Lima, em suma, ao lado de diversos outros equipamentos, vou falar apenas de 2. Tem o Espaço Cidadania. O que é esse Espaço Cidadania? Funciona de 8 da manhã às 18 horas, onde é fornecido banho, alimentação, muda de roupa, ou seja, a pessoa que é em situação de rua pode chegar lá, tomar seu café, tomar seu banho, almoçar. E existe também a casa de passagem. Existe casa de passagem feminina, que é até aqui no BNH, e uma casa de passagem masculina no Barra do Céu, que era o antigo ProReis, onde a pessoa em situação de rua pode pernoitar lá. Só que mesmo assim, 63 pessoas preferem morar nas ruas. É importante esse debate, né, Zé? Que a gente encare esse problema que passa muito mais do que uma cobrança pela prefeitura, que se lerem essa matéria vai ver que a prefeitura faz o seu papel. Essencial, Fred. Esse assunto, essa matéria é muito complexa. Tá? Nós vivemos esse drama no Brasil há décadas. Desde a minha época de menino, nós vivemos essa situação. Então, fica muito fácil para mim dizer o seguinte: na minha época de juventude, na minha época de infância e de juventude, não existiam esses caminhos das administrações municipais com os moradores de rua. Morador de rua era morador de rua, ele era tratado como morador de rua e ele não tinha nenhum benefício das administrações. Hoje, da mesma maneira que eu sou um crítico muito consistente de administrações públicas, eu sempre cobro muito dessas administrações, mas nós temos que reconhecer, Fred, que hoje as administrações estão muito atentas a isso aí. Falando especificamente de Nova Lima, reconheço que tudo isso que você relatou na reportagem, que o jornal Banqueta relatou na sua reportagem, que você acabou de citar aqui, para todos nós que estamos participando do programa, são verdadeiros. Então, existem os centros de apoio a esse pessoal e que, na grande maioria das vezes, você tem 63 pessoas aí... 63, 63. 63 pessoas que se recusam a usar esses benefícios. Eu não estou dizendo que é o caso dessas 63, mas isso é um problema que acontece em todo o Brasil. Acontece em São Paulo, na Cracolândia, acontece em Belo Horizonte. Se você for ao centro de Belo Horizonte, na região da rodoviária, você vai encontrar, te dando só como exemplo, okay. Belo Horizonte hoje tem 4 restaurantes populares, onde o prato de comida custa R$3, R$4 o mais caro, onde você tem o café da manhã, você tem o almoço e tem o jantar, que é uma sopa. Então, aquele morador de rua, ele tem todas as condições de, pelo menos, no mínimo, fazer suas refeições. E ainda assim, existem pedintes naquela região central de Belo Horizonte, principalmente na região próxima à rodoviária, ao coração do centro de Belo Horizonte, pedintes que não fazem, que não usam desses benefícios, que preferem continuar pedindo na rua para poder se alimentar. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com as pessoas que dormem na rua. Então, Nova Lima oferece essa condição. É claro que isso aí não pode ser Nova Lima, nem cidade nenhuma pode oferecer
esse benefício para o resto da vida. Isso é uma questão momentânea. Aquele cidadão que é acolhido, ele tem que saber que aquilo tem um tempo até que ele se reorganize a sua vida, reorganize a sua situação. Para isso, lá tem psicólogos, tem pessoas para poder orientá-lo, para poder encaminhá-lo a uma vida melhor. Esse é um trabalho social que eu tenho certeza que é feito em Nova Lima. Então, a crítica que muitas vezes a gente faz às administrações, nesse caso, nós temos que pegar mais leve, porque principalmente a administração de Nova Lima, eu tenho certeza que está muito cuidadosa nessa questão. Agora, conforme eu disse no início da minha participação aí nesse assunto, Fred, é uma questão muito séria e muito complexa no nosso país há muito tempo. Tá? Nós precisamos melhorar muita coisa, mas não é só as autoridades que têm que oferecer, não. Aquele morador de rua, aquele elemento, aquele sujeito que mora numa barraca, que dorme numa barraca, ele também tem que se conscientizar e ele também precisa melhorar. Mas aí vem outros problemas, o problema da droga foi citado na reportagem. O cara, muitas vezes, ele é um viciado em droga, ele não é aceito na sua própria casa. Outras vezes, ele está em tratamento médico, tomando medicações e continua como um usuário de droga. A droga, infelizmente, Fred, é um drama mundial no nosso planeta que acaba com as famílias, que acaba com as pessoas. Então, nós temos que realmente tentar ajudar as pessoas que são viciadas em droga, mas o viciado, o morador de rua, também tem que se ajudar. Então, vamos dar a César o que é de César, né? Nesse caso aí, temos que pegar leve, porque a prefeitura, acho eu, que tem feito a sua parte, pelo menos nas observações que eu faço por aí. Então, esse pessoal aí que está na rua, esse 63, tem uma condição de não estar. Isso é certo, isso é o que está mostrando aí. Agora, você não pode obrigar a pessoa a fazer uma coisa na base da força. Na base da força, nós vamos ter mais problema ainda com órgãos defensores do ser humano e por aí vai. Um outro assunto também abordado no Jornal A Banqueta dessa semana, que é muito legal também, é referente à cobertura da trincheira da MG-030 ali na região das Seis Pistas. Nada mais é do que fazer uma laje na trincheira que vai ter uma nova pista com 3 vias ali, o que vai ajudar na questão do trânsito. Como deixou clara a matéria, ela não resolve, mas ameniza. Mas o bacana, Zé, é que essa é a primeira obra que é proveniente de um termo de compromisso mediado pelo Ministério Público. Aproveitar para mandar um abraço para a promotora Cláudia Guinês, aqui de Nova Lima, e também ao Procurador-Geral do Estado, que deu uma entrevista exclusiva para a gente, que é o Jarba Soares, que é pai do nosso amigo, aqui também, parceiro da TV Banqueta, o João Rafael, que é o presidente da OAB. Então tem a parceria, Prefeitura de Nova Lima, Prefeitura de Belo Horizonte, a Associação dos Empreendedores do Vila da Serra e do Vale do Sereno, onde as medidas compensatórias de empreendimentos que surgem a cada minuto naquela região, eles depositam um valor para esse fundo. Importante dizer, Zé e público de casa, que antigamente, num passado muito recente, surgia um prédio de milhões, uma cobertura que vale milhões. E os órgãos fiscalizadores do município cobravam da construtora uma medida compensatória mínima. E tipo assim, fazer uma praça ou um meio-fio no bairro Oswaldo Barbosa Pena. O que tem a ver a região das Seis Pistas aqui para o centro? Falando do bairro Oswaldo Barbosa Pena, que é meu bairro, para não ficar parecendo que o bairro não precisa. Agora não. Agora o Ministério Público exige que o valor da medida compensatória seja condizente com as belas construções que surgem e que as obras sejam somente de mobilidade urbana e que sejam realizadas naquele local. Isso é avanço, né, Zé Raimundo? Avanço essencial à obra, e esse avanço, esse novo formato de administração, ele é muito positivo, viu, Fred? Então, estamos caminhando para um progresso muito interessante daqui para frente, até pela necessidade da mobilidade urbana que nós temos hoje.
Nova Lima, Belo Horizonte, Nova Lima é o maior exemplo disso. Nós temos hoje aqui em Nova Lima, em função dos condomínios, dessa área interessante de condomínios fechados que existem aqui na nossa cidade, um fluxo de veículos muito alto, talvez o mais alto aí da região metropolitana de Belo Horizonte, com quase toda certeza. Porque em cada residência dessas de condomínio, mesmo das pessoas aqui da cidade, você tem 3, 4 carros que saem em horários, muitas vezes no mesmo horário, mas pessoas para destinos diferentes. Isso aí é uma outra história, que é a história do carona, que é a história da gente diminuir, mas isso não vai acontecer por enquanto. Então, a cada dia, o número de veículos aumenta e essas obras são necessárias. Agora, esse formato de parceria de Prefeitura de Belo Horizonte, mais Prefeitura de Nova Lima, mais as associações lá do Vila da Serra, lá das 6 pistas, do pessoal lá de cima, e o Ministério Público com essa participação, é muito interessante e é muito importante. Para você ter uma ideia, Fred, como que a coisa anda rápido, essa obra dessa trincheira, se eu não me engano, você talvez tenha esse dado mais oficialmente, parece que essa obra aconteceu em 2005 ou 2006, a conclusão dessa obra, parece que foi 2006, tá? Então, de lá para cá tem 15 anos. E em 15 anos já se faz necessário uma outra abordagem, uma nova obra ali, porque o número de veículos triplicou de lá para cá, as intervenções são obrigatórias. E será assim daqui para frente por muito tempo. Então, mais uma vez, temos que parabenizar, temos que ficar satisfeitos, e esse é um acerto da modernidade, que é o acerto da cobrança de um órgão que tem consistência para cobrar de outros órgãos, como as prefeituras, como as construtoras, para poder participar ativamente com verbas para poder melhorar essa mobilidade. Então, essa reportagem foi muito interessante e mostrou bem, mais uma vez, tá, Fred? O jornal Banqueta, eu falo isso com a maior tranquilidade, sou colunista do outro jornal, mas o jornal Banqueta, mais uma vez, acertou e traz para o público nosso de Nova Lima uma reportagem muito interessante e muito informativa. É muito importante que as pessoas saibam como é que as coisas acontecem. Não é só obra, não é só botar dinheiro, não é só a prefeitura que tem que fazer, não. Existem parcerias, existem cobranças, existem vários órgãos imbuídos em melhorar a nossa vida no dia a dia. Ok? E o bacana é que o presidente da Associação dos Empreendedores daquela região, que é o Paulo Henrique Vasconcelos, da construtora PHV, está muito imbuído. Tanto é verdade que já em janeiro inicia a segunda intervenção desse fundo, que é a gente saindo aqui de Nova Lima em direção a Alphaville, Rio de Janeiro, anel rodoviário, logo após o pontilhão, que tem uma trincheirinha, né, que eu chamo de trincheirinha ali, nós vamos poder virar à esquerda direto para essas localidades que eu falei, sem a necessidade de ir até o BH Shop. Agora entrando essa, Perdão, Fred, pode falar, Zé. Só completando. Obra essa que você acabou de citar e vai ser essencial para todos nós. Eu faço muito esse caminho, você vai evitar todo aquele transtorno de ter que passar em frente o BH Shop, fazer todo circular no meio daquele trânsito que já está cada vez mais caótico, principalmente nos horários de pico. Isso vai ser uma obra sensacional. Então, a notícia, só completando, a notícia veio de uma maneira muito agradável para todos nós, viu? Ô Zé, e já que o nosso programa é uma resenha, né? E eu dou um azar danado porque às vezes que eu passo pela trincheirinha, tá engarrafado. Às vezes que eu passo pelo BH Shop, tá engarrafado. Isso deve acontecer com todo mundo. Ô Zé, agora falando também de um assunto mais sério, é referente à política. Conforme nós dissemos, estamos trazendo também informação toda semana para vocês aí de casa, existe um pedido de cassação ao mandato do vereador Tiago Tito, que está tramitando na Câmara Municipal de Nova Lima, onde o vereador é acusado, não é condenado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, está sendo acusado de
ameaçar uma ex-assessora que se negou a participar do possível esquema de rachadinha. O Thiago Tito iria depor na última sexta-feira, como dissemos, só que os seus advogados conseguiram na justiça um mandado de segurança onde ele cobra, e a justiça a princípio acatou, que na divisão da formação da comissão processante, formada pelos vereadores do Partido Cidadania, Danúbio, Juliana Salles, e pela Viviane Matos, do Democratas, segundo os advogados do Thiago Tito, não houve a divisão por proporcionalidade. Com isso, foi cancelado todo o trabalho da comissão processante. Isso quer dizer que, caso a Câmara não consiga recorrer desse mandado de segurança, vai ser necessário montar uma nova comissão processante e recomeçar tudo do zero. Em suma, o Thiago Tito ganha tempo para tentar sair da prisão e, com isso, fazer a defesa de seu mandato contra a cassação de forma presencial. Novela, né, Zé Raimundo? Novela. E o vereador Thiago Tito, ainda vereador Thiago Tito, está usando, os seus advogados estão usando da lei, estão buscando dentro da Constituição as brechas da lei para poder ganhar esse tempo. Então ele está fazendo o papel dele, os advogados trabalharam bem nessa questão. Particularmente, nós já debatemos isso aqui, inclusive na semana passada, Fred, eu acho que não era o momento ainda de cassação, que eu entendo que toda pessoa que é acusada, que é o caso do Thiago Tito, tem direito à sua defesa. E ele ainda não foi condenado. Ele é acusado, está detido por uma acusação. Ele ainda não foi condenado. Acredito eu, no meu humilde entendimento de política e de leis da política, de que não era ainda o momento da cassação. Acredito que todos nós, todo cidadão brasileiro, tem o direito de defesa em algum momento. E ele tem esse direito de defesa. Tá? Então, acho que a cassação dele não é o momento. Acho que ele realmente precisa ter esse tempo para poder ser liberado da prisão. Tomara que isso aconteça rapidamente para que ele possa se defender. Se tiver que ser condenado, será. Se tiver que perder o seu mandato, vai perder. Se for comprovado que ele realmente fez, propôs rachadinha à sua funcionária, que ameaçou a sua funcionária, como ele está sendo acusado. Então, ele tem esse direito, os seus advogados trabalharam bem, e eu acho que está tudo certo. Não é o momento ainda de cassar o vereador agora. Essa cassação pode acontecer, e talvez venha a acontecer, a partir do momento que ele tenha essa oportunidade. Mas acho que ele trabalhou bem, trabalhou dentro da lei, os seus advogados também estão fazendo o papel dele. Ô Zé, já estamos chegando ao nosso momento final, temos um tempinho tranquilo ainda. Queria saber seu pitaco final desta semana. Ô Fred, pitaco final, infelizmente, hoje nós não temos aqui o Betão para a gente poder debater um pouco mais acirradamente, mas é essa bagunça que nós estamos vivendo no Brasil, né? Infelizmente, a cada semana nós assistimos aí horrores da política brasileira de todos os lados. Os poderes não se entendem, o poder executivo não se entende com o poder judiciário e também não se entende com o poder legislativo. Enfim, é uma briga de vaidades, né? Nós temos muita gente nos poderes com a vaidade à flor da pele. Isso é ruim para o país não anda, a economia não cresce. Eu fico muito triste com essa situação, porque todos nós dependemos de uma economia sadia, Fred. Eu, José Raimundo, você, Frederico Sarto, quem está nos assistindo, todos nós dependemos de um país que ande normalmente. Nós brigamos muito politicamente e há muitos anos. Nós não temos sossego. Há quantos anos nós estamos nessa guerra de vaidades no Brasil? Então, cada um se acha no direito. Ao mesmo tempo que o presidente erra, o presidente Bolsonaro erra nos seus ataques,
muitas vezes, ao sistema judiciário, o sistema judiciário também desrespeita muitas vezes o presidente. Então, os ataques são constantes de todos os lados, e assim como do poder legislativo também. Hoje, eu vejo aí muitas pessoas, muitos deputados, muitos vereadores e até cidadãos comuns desrespeitando o presidente, da mesma maneira que o presidente também, em suas palavras, muitas vezes, eu já falei que é um falastrão, o presidente Bolsonaro também erra muitas vezes nas suas acusações, nas suas colocações. Então, isso é muito triste para nós, povo brasileiro, nós cidadãos comuns, que vivemos do nosso trabalho, do sustento da nossa vida, é o país, é a economia do país. Isso me deixa muito triste. Então, meu pitaco final é que, infelizmente, mais uma semana nós passamos em guerra interna. O Brasil, que é um país maravilhoso, que não tem terremoto, que não tem tsunami, que não tem... Tivemos aí uma geadazinha, aí, um inverno um pouco mais rigoroso, nada mais do que isso, mas temos uma guerra interna que vem se arrastando por muito tempo, que vem prejudicando muito. Eu que tenho minhas filhas, você que tem as suas, nós que somos pais de família, que queremos já, ter um futuro bom para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas, infelizmente, do jeito que a coisa anda, o futuro é negro, o futuro é problemático. Eu tenho muito medo do futuro do Brasil se a coisa continuar desse jeito. Zé, eu também vou ficar na política mais próxima, né? E muita a ver também com a politicagem, mas o mais importante é que o eleitor fique atento, porque ano que vem passa rapidão, o ano está passando. Acho que é até bom, né? Nesse momento nós estamos vivendo os dias passarem muito rápido, já estamos quase no final de agosto. É a politicagem, por exemplo, há de se ressaltar, de parabenizar o governador Romeu Zema, que sem politicagem, de uma forma bem mineiro, bem tranquilo, sem as vaidades, sem morar no palácio, sem usar de aviões e da frota disponível ao governador, após 5 anos conseguiu agora colocar o salário dos servidores públicos estaduais em dia, só que a Assembleia Legislativa acaba sempre tentando atrapalhar, principalmente o presidente da Assembleia, político de carteirinha, o Agostinho Patrus. Por exemplo, teve um acordo com a Vale, que era bilhões para o Estado, onde várias obras vão ser realizadas e os nossos nobres deputados estaduais tentaram atrasar diversas vezes esse acordo. Agora, além de conseguir colocar em dia o pagamento dos servidores, o governador divulgou um escalonamento para o pagamento das férias prêmios que estavam anos atrasadas dos servidores. E, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, através de vários deputados e políticos de carteirinha, tentam atrapalhar o governador. Mas também há de se ressaltar o trabalho daqueles bons políticos, né? E essa semana vai o parabéns ao deputado João Vitor Xavier, que também é colunista aqui do jornal A Banqueta de Notícias, que essa semana, junto ao senador Rodrigo Pacheco, conseguiu 1 milhão para a saúde de Nova Lima. Perdão, 1,5 milhão. Será 1 milhão para as despesas gerais da saúde e 500 mil reais para a FENOL, que faz um excelente trabalho aqui em Nova Lima. Então, meu pitaco é esse. No mais, é desejar a todos uma ótima semana e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui com Zé Raimundo e, se Deus quiser, também com o nosso amigo Betão. Um abraço e até mais.